A gente que vive na cidade, não só na cidade, como no sítio, onde quer que seja, nas grandes metrópoles, nas pequenas cidades, a gente tem que estar atento para viver em comunidade. Se a gente não viver em comunidade, a sociedade em si não tem nada a ver com comunidade. Sociedade, tudo que você faz visando o retorno, visando alguma coisa em troca. Eu, como sociedade, eu tenho que preencher alguns requisitos para que eu possa pertencer a uma sociedade. Eu tenho que ter carteirinha, eu tenho que pagar uma mensalidade, eu tenho que contribuir com alguma coisa para que eu possa receber em troca a permissão para que eu possa participar daquela sociedade. É diferente. Comunidade você faz não visando lucro. Tudo que você faz é para ajudar o seu próximo que está necessitando, que não tem as condições de sobreviver dentro ou de conviver dentro daquela comunidade, porque está faltando algo na sua vida importante para a sua sobrevivência. Então, as pessoas em comunidade se reúnem ou individualmente, vai lá individualmente ou vão em grupo, as pessoas se reúnem para ajudar aquela pessoa que está precisando sem esperar retorno em troca daquilo. Isso é comunidade. Sociedade, você é um sócio, você tem que preencher os requisitos para pertencer a uma sociedade. Comunidade você faz sem visar lucro, sem visar retorno. E uma comunidade tem que estar atento a tudo. Um bairro, uma cidade grande, mas um bairro de assentamento de pessoas pobres, talvez até fundo de vale, ou mesmo que não fosse fundo de vale, era um bairro pobre. E normalmente o bairro pobre ele está sempre à margem de um rio, à margem de um córrego, à margem de um banhado, de um alagamento, enfim. O pobre sempre mora no pior lugar que existe na cidade. Casa de rico é sempre no lugar mais alto, são prédios e tal. O pobre mora lá nos fundos. E as pessoas naquele bairro tinham um Zé Porquinho, né? Desculpe a palavra Zé, mas tinha tem muito José bom nesse mundo, mas tinha o Zé Porquinho. O Zé Porquinho era conhecido no bairro porque tudo quanto é porcaria que ele encontrava à beira do caminho, ele carregava para sua casa. E chegava lá, ele juntava aquela porcariada, e naquele quintal só tinha porcaria, só tinha amontoado de coisas velhas que não servia para mais nada, mas ele ia juntando ali. E aquilo começava a juntar, criar rato, criar barata, lagartixa, talvez até algum escorpião, não se sabe, né? Mas ali tinha de tudo. Ali poderia ter cobra, né? Caçando rato, caçando sapo, ali tinha de tudo. E a vizinhança já não aguentava mais aquela situação com o Zé Porquinho, com o seu quintal abarrotado de madeiramento velho, criando cupim, criando larvas de pernilongo, rato, tudo quanto é porcaria. Então aquela vizinhança não aguentava mais. Mas fazer o que? O Zé Porquinho ele não se tocava. A cultura dele era aquela. E o Zé Porquinho chegou uma época que ele não cabia mais nada no seu quintal, então ele pegava sofá velho e jogava no córrego. Pegava pneus velhos e jogava no córrego. Pedaços de madeira, pedaços de geladeira velha, fogão. E a vizinhança vendo aquilo, ali também, como tudo nesse mundo se junta, se agrupa, logo algumas famílias também meio relaxadas, começaram a jogar também bacias velhas, saco de lixo, vamos jogar no córrego. E as outras famílias, né, em maior quantidade, via aquela situação, mas não podia fazer nada. Até que um dia
aqueles pneus velhos foram parando numa ponte que tinha para baixo. A vazão era pequena, era apenas para passar a água do córrego, né? A água do rio. Mas com um sofá velho que caiu lá, parou naquela ponte. Parou o sofá velho, veio o pneu, parou também, veio uns pedaços de catre de cama velho, parou. Por parando aquelas coisas parando ali. E acabou deixando uma vazão mínima. Certa noite veio um temporal. E choveu tanto, mas choveu tanto. E as coisas que vieram, né, sacolas de plástico, papelões, porcariada que vieram rodando, parou tudo ali naquele sofá velho, naquelas coisas, tapou a passagem da água. Formou-se uma represa. E a água, o nível da água foi subindo, foi subindo, foi subindo, e atingindo mais casas, e até que todo o bairro ficou alagado. A água foi parar na altura da janela. As casas, os móveis, as roupas, os utensílios, os eletrodomésticos foram ficando tudo alagado. E as pessoas foram parar em cima do telhado. Estragou carro, matou animais, e aquelas famílias ficaram em situação de emergência. Aí quiseram culpar o prefeito, quiseram culpar o governador, quiseram culpar até Deus, porque Deus permite que essas coisas aconteçam, pessoas inocentes sofrendo, pessoas de idade, doentes, acamados, e ter que ser tirado às pressas de dentro de casa para não morrer afogado. E as casas foram invadidas pela água, foram invadidas. Mas aonde que está a causa? Vamos procurar, vamos apurar a responsabilidade. Uma pessoa de dentro da comunidade juntou-se a outras que tinha bom senso e foram analisar depois da tragédia tanto prejuízo, tanta desgraça. Então a comunidade, depois que passou, né, aquela tragédia, se reuniu para se refazer as suas vidas, e daí vamos apurar a responsabilidade, vamos procurar a causa dessa situação. Não adianta nós ficarmos lamentando, temos que encontrar para que na próxima vez que vier uma chuva grande, nós não sejamos pegos de surpresa. Por que essa situação? Mas as pessoas de bom senso descobriram, olha, tudo começou por causa que o Zé Porquinho jogava sofá dentro do brejo, dentro do córrego. Porque as famílias jogavam sacolas de lixo, porque jogavam lá pneus velhos. Aí começou-se a conscientização. Não adiantava culpar o prefeito, não adiantava culpar o governador, não adiantava culpar as autoridades e nem mesmo Deus. Porque a falha era uma falha humana. O que eles fizeram? Chamaram o Zé Porquinho, chamaram aquelas 2 ou 3 famílias que costumavam fazer aquelas coisas erradas, juntaram-se as crianças nas escolas, os pais de famílias, e fizeram várias e várias reuniões. E o Zé Porquinho, que era o maior problema, passou a ser um líder comunitário. Ele não foi atacado, ele não foi apedrejado, ele não foi crucificado, ele foi conscientizado. E aquelas pessoas de bom senso, com muito amor, com muita caridade, fazendo críticas construtivas, aquelas famílias conseguiram reunir e transformar a consciência daquelas pessoas. Então, ao invés de serem poluidores, passaram a vigiar o bairro. Ninguém mais jogou lixo no rio, todo mundo cuidou daquele rio, as pessoas começaram a limpar seus quintais, nunca mais acumular porcaria em seus quintais, acabaram-se os ratos, acabaram-se os insetos, e as pessoas nunca mais tiveram enchente, porque toda a água, toda a chuva que vinha, a ponte estava liberada para que a água fosse embora. E jamais jogaram lixo nos rios, e quando alguém via alguma coisa jogada em algum lugar,
com espírito de solidariedade. Mesmo as crianças tiveram aquela consciência, os adultos, e passaram a recolher mesmo alguns lixos que porventura caíam na rua. E o bairro se transformou em um bairro florido, bonito, limpo, sadio, e jamais tiveram um problema de enchente no seu bairro. Solidariedade, comunidade, consciência, meio ambiente cuidado, vidas salvas, né? A saúde muito melhor e um bairro gostoso para se viver.